que a paz daquele que é o príncipe da paz e que só nele podemos encontrar, esta paz possa inundar o seu coração, esta paz possa encher o coração de todos aqueles que nos assistem nesta noite de quinta-feira. Jesus declarou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Ao olharmos para o nosso mundo, ao olharmos para o nosso Brasil, fico a pensar no privilégio que gozamos. Ele trouxe até nós a mensagem da paz, a mensagem da salvação. Como é bom pertencer a esse Senhor, como é bom conhecer o Senhor Jesus. E, diante de tudo isso, o Senhor nos conclama à oração, ao clamor, pela nossa pátria, pelas nossas autoridades, por aqueles que nesse momento estão em posições de comando, que o Senhor venha levantar os seus Elias para que profetizem, para que falem do amor do Senhor, para que mostrem a direção e todos possam conhecer a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu convido a você a fechar agora os seus olhos, a aquietar o seu coração, a levantar as suas mãos, juntos agora, orarmos ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças eu te dou, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de adorarmos, de louvarmos e bendizermos o teu nome. Ó Deus, através destes canais de comunicação, louvamos o teu nome uma vez mais, ó Deus, pela liberdade que podemos ter em nosso país, podermos proclamar a tua palavra, anunciar a mensagem de salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, mesmo não podendo estar reunidos no templo, eu quero te louvar pelas bênçãos que o Senhor nos tem concedido nesses dias. Eu quero te louvar, Senhor, pelas respostas às nossas orações. Ó Deus, temos ouvido falar das mudanças ocorridas nos lares, transformações em vidas. Louvado seja o teu nome, porque é o mover do teu Espírito no meio da tua igreja. É o Senhor a agir no meio do teu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, nós te pedimos que o Senhor continue agindo, o Senhor continue movendo esses que nos assistem. Visita cada um, Pai. Visita cada irmão, visita cada amigo. Vai concedendo nesta hora o teu renovo. Traga forças, traga ânimo. Encontre em nós, ó Deus, um coração de um verdadeiro adorador. Oramos pelo nosso Brasil. Ó Deus, apresentamos a Ti as nossas autoridades, no âmbito federal, estadual, municipal, os três poderes, executivo, legislativo, o judiciário. Nós rogamos, ó Deus, que o Senhor venha mostrar a verdade dos fatos. Senhor, ao olharmos para os noticiários, constatamos, Senhor, que existem tantos interesses em jogo, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor é a verdade. Traga a verdade à tona, Senhor. E uma vez mais, oramos também em favor do nosso povo, o povo brasileiro. Guarda, Senhor, o nosso povo desse flagelo, o do coronavírus. Que a bênção do Senhor, ó Deus, seja sobre nós. Guarda, Senhor, os profissionais de saúde, de todos aqueles que assistem, ó Deus, a nossa população nesses dias. Entregamos os nossos idosos,
entregamos os nossos enfermos, entregamos aqueles que perderam os seus empregos esta semana, aqueles que se encontram endividados. Senhor, em nome de Jesus, conceda a tua graça, abra portas, Senhor, supra as necessidades. Ouve, Senhor, a nossa oração e recebe, Senhor, o nosso louvor, o nosso culto, a nossa adoração. É a nossa súplica, Senhor, que fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero fazer a leitura da palavra de Deus no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versos 17 ao verso 19, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e me faz os pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Louvado seja Deus. Vamos adorar ao Senhor, vamos adorar aquele que é a nossa fortaleza, vamos adorar ao Senhor aquele que faz com que os nossos pés sejam como os da corça. As corças, elas andam em penhascos, em lugares difíceis, e o Senhor dá a elas essas condições. Vivemos dias difíceis, mas o Senhor é aquele que nos capacita a viver esses dias difíceis, e é nele que está a nossa alegria. Vamos adorá-lo com toda a intensidade dos nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Estamos aqui para te adorar, Jesus. Estamos aqui para te exaltar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Venha, Deus, venha, Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder.
Graça e paz, amados, é com alegria que novamente nos encontramos e queremos trazer da parte de Deus uma palavra, queremos ministrar ao coração da igreja aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração através da meditação da palavra, através do estudo, através daquilo que Deus tem falado conosco. Quero compartilhar com os irmãos nesta oportunidade no livro do profeta Oséias, no capítulo 6. Mas antes quero orar com cada um de vocês, nos colocando diante de Deus, para que Ele, o próprio Deus, através do Espírito Santo, venha falar conosco, venha trabalhar nas nossas vidas, para que possamos ter um entendimento vindo dele também, e não apenas do coração, mas que o Espírito nos esclareça todas as coisas e ministre as nossas vidas e aos nossos corações nesta oportunidade. Pai querido, nos colocamos em Tuas mãos neste momento e pedimos, Deus, que através da Tua boa mão, da Tua graça, da Tua infinita misericórdia, Tu venhas falar conosco. Abrir, Senhor, o nosso entendimento e o nosso coração, para que possamos perceber, Senhor, o Teu desejo, a Tua vontade e o que Tu tens, ó Deus, para a Tua igreja, para cada um de nós neste momento tão difícil que temos vivido. Que a Tua boa mão nos conduza e nos leve, ó Deus, ao entendimento da Tua vontade e do Teu querer, para a honra, a glória e o louvor do Teu nome. Oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Quero ler com vocês Oséias, capítulo 6, do versículo 1 em diante, que nos diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso, os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Amém? Amados, Oséias foi levantado por Deus como profeta para falar ao seu povo, para falar à sua nação, para falar àqueles que traziam consigo um nome de povo de Deus, traziam consigo o emblema do Deus soberano, do sagrado, do Deus todo-poderoso, mas a prática de vida desse povo não era uma prática de vida que condizia com aquilo que eles diziam ser. Deus então levanta o profeta Oséias para falar a este povo de uma forma diferenciada. Esse povo já tinha ouvido outros profetas, esse povo já havia ouvido a palavra de Deus através da boca do profeta Jeremias, Isaías e tantos outros, mas parecia que entrava por um lado do ouvido e saía pelo outro. Parecia que era apenas um vento que soprava e não trazia nenhuma ação, nenhuma comoção, nenhum sentimento no coração desse povo. E eles então continuavam pecando, continuavam andando longe dos caminhos do Senhor. E é bem interessante porque eles praticavam as suas ofertas, eles praticavam os seus sacrifícios, mas um coração distante, um coração longínquo, um coração totalmente afastado do Deus soberano. Deus então levanta Oséias, e através da vida de Oséias, Deus chama este povo ao arrependimento. Deus chama este povo, não agora apenas através da palavra, mas mostrando na própria vida do profeta, quando ordena ao profeta que vá e case com uma prostituta e tenha filhos com ela, e ali ele então obedece e começa a mostrar ao povo o que Deus queria que acontecesse na vida de cada um.
O texto, desde o capítulo 1, vem nos mostrando as diversas vezes que Deus fala com seu povo através do profeta, a maneira com que Osés acolhe o povo, a maneira com que Osés acolhe a sua esposa, assim como Deus acolhe o povo, e ela, depois de ser acolhida, tratada, cuidada, ela então toma a decisão de retornar, de voltar para a prostituição. E assim muitas vezes Deus faz com o seu povo. E eu quero trazer uma ênfase exatamente para isso. A forma com que Deus cuida do povo, a maneira com que Deus trata, recebe, perdoa, limpa, purifica, mas ainda assim, esse povo continua voltando para as coisas erradas, voltando e se misturando com outros povos pagãos, indo para os outeiros, indo para os montes, oferecer sacrifícios que eram aos deuses pagãos. E Deus, então, no último versículo do capítulo 5 de Osés, ele diz: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos perdoou, nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Já era algo que Deus esperava que o povo fizesse quando começasse a perceber que as coisas estavam apertando, que as coisas estavam ficando ruins, que eles não tinham mais nenhuma possibilidade de seguir em frente sem que se voltasse para Deus, sem que buscasse no Senhor o refúgio e o socorro para que eles continuassem vivendo na presença do Senhor. E aí então o texto de Osés nos traz essa linda poesia, podemos dizer assim. Esse clamor que o povo levanta dizendo: vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Amados, geralmente é esse o sentimento que o povo traz no coração quando as coisas apertam. Geralmente é esse o sentimento que o povo traz no coração quando as coisas começam a não ter soluções. E o tempo em que vivemos tem acontecido isso. O tempo que vivemos, o povo tem se voltado para Deus, o povo tem ido ao encontro de Deus, se colocando na presença de Deus e até mesmo orando, clamando, jejuando. Mas o que mais importa é que Deus já sabia que isso ia acontecer. Mas eu quero chamar a atenção para algo muito importante nesta ocasião. Todo esse movimento de oração, de clamor, de jejum, toda essa volta a buscar ao Senhor e a buscar das coisas de Deus, verdadeiramente, vem de um coração arrependido, contristado, quebrantado diante de um Deus vivo, diante do Senhor de todas as coisas, ou é apenas reflexo de um medo que tem tomado o coração, de um medo que tem tomado a humanidade, de um medo que tem tomado o mundo inteiro. E aí o socorro está ali. Mas quando eu vou a esse socorro, eu vou pela necessidade de que as coisas mudem verdadeiramente, a começar por mim, a começar pelo meu coração, ou apenas para que a enfermidade vá embora. O Senhor então diz que este povo iria fazer isso, que eles iam dizer: vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. No versículo 3 do capítulo 6, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. A sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia, que rega a terra. Geralmente esse é o sentimento do homem, quando percebe que as coisas estão ruins, quando percebe que não há solução e que não há uma outra forma. Ele se volta para Deus. Mas essa sequência acontecia sempre. No domingo passado,
usaram um texto, segundo Crônicas, capítulo 20, falando a respeito do jejum que foi convocado na nação. E esse jejum, então, ele foi convocado na nação para orar, para clamar ao Senhor, para buscar a face do Senhor, por causa do coronavírus, por causa dos problemas que a nação está enfrentando, por causa das dificuldades e lutas que o povo tem enfrentado diante dos problemas que têm assolado a nossa nação e o mundo inteiro. E aí, então, se levanta esse jejum, falando a respeito do rei Josafá. Josafá se coloca diante do Senhor, clama ao Senhor, convoca a nação ao jejum, admite o seu erro, admite a sua fraqueza, admite o seu pecado. Mas o Senhor então atende o seu clamor, o Senhor atende o clamor do povo, o clamor do rei, abençoa a nação, abençoa o povo, dá a vitória ao povo. Os inimigos que vinham contra eles foram misturados, desbaratados, um lutou contra o outro, matando a cada um. E o povo de Deus então saiu imune, sem nenhuma perda. Mas, no decorrer do texto do capítulo de 2 Crônicas, seguindo mais à frente o texto do capítulo 20, nós vamos perceber que a respeito do rei, o texto vai nos dizer que ele reinou durante um determinado tempo, foi rei em Judá, reinou ali durante um determinado tempo, mas que o povo, quanto ao povo, no versículo 33 do capítulo 20 de 2 Crônicas, nos diz: contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com o Deus de seus pais. E é importante que a gente pare para pensar nisso. Porque Deus conhece o coração. Ele é o único que sonda o nosso interior. Ele é o único que sabe o que verdadeiramente está no nosso interior, no interior do coração da igreja dele, que tem se levantado, que tem orado sim, que tem feito jejum. Mas o que tem motivado isso? Arrependimento ou medo? O capítulo 6 de Oséias, depois desta poesia, depois desta expressão linda, o Senhor então, no versículo 4 do capítulo 6, diz: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. O que Deus está dizendo aqui nesse texto é que ele já conhecia isso. Ele já sabia o que iria acontecer. Porque todo este amor levantado na poesia, nos versos anteriores, quando o povo diz: vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, nos sarou, ele fez a ferida e ele ligará, e depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará, e aí nós viveremos diante dele. Mas Deus, sondando o coração, sondando o interior de cada um de nós, ele sabe que muitas vezes nós, igreja do Senhor, hoje agimos como povo do passado. E ele então diz no versículo 4, que te farei, ó Efraim, e que te farei, ó Judá. Primeiro, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã. E todos nós sabemos, é de conhecimento de todos, que esta nuvem da manhã, na grande maioria das vezes, com o decorrer do dia, com o passar das horas, esta nuvem vai se dissipando. Essa nuvem vai se desfazendo. E o que Deus quer dizer é exatamente isso. Que pode ser que depois desta necessidade, que depois que passe esses problemas, esta enfermidade, depois que a questão do vírus se acomode, pode ser que este amor, essa ânsia por oração,
esse desejo de se curvar diante de Deus, como nós temos visto na nação, pessoas ajoelhando nas ruas, pode ser que isso passe porque o amor, muitas vezes, é como essa nuvem da manhã. E ele ainda diz que é como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Cedo passa. E ele então diz: por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o acolhimento de Deus, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Meu amado, que eu quero chamar a atenção nesta oportunidade é que o seu coração verdadeiramente clame ao Senhor, não como sacrifício ou não com medo de tudo isso que acontece, ou que está acontecendo, mas que verdadeiramente os nossos corações busquem o conhecimento de Deus, não conhecimento didático, não conhecimento teórico, mas um conhecimento experimental, um conhecimento de vida, um conhecimento de experiências diárias, onde as nossas orações não sejam levantadas por causa do coronavírus, mas que a nossa vida diária seja de fato uma vida de oração, orando sem cessar, em todo o tempo, na presença do Deus vivo, e que não haja nenhum outro movimento nesta terra que nos leve a precisar a orar, senão o desejo que há no nosso coração de estar na presença de Deus. É isso que nós precisamos. Misericórdia quer, é o que diz o Senhor. Ele não quer sacrifício. Mas o que ele quer é um povo que se dedique a conhecer ao Senhor, a ter intimidade com o Senhor, a se portar diante do Senhor com sabedoria, entendimento e dependência desse Deus soberano. Mais do que holocaustos, mais do que sacrifícios. O salmista nos diz que o que agrada ao Senhor é um coração quebrantado e compungido na presença dele. Nada contra a oração que se tem feito, nada contra o jejum que foi feito. Mas eu queria deixar algo muito importante para você nessa oportunidade. A oração deve ser feita, o jejum deve ser feito, mas os altos devem ser quebrados. Os lugares de adoração aos deuses estranhos. O ego deve ser colocado no lugar dele. E a primeira coisa que deve ocupar o seu coração é o amor de Deus, é o temor a Ele, para que aí sim Ele verdadeiramente socorra o seu povo. Não apenas pela necessidade, mas porque esse povo tem comunhão e dependência dEle. Essa conversão do povo, apresentada aqui no capítulo 6, ela é chamada de uma conversão insincera. E muitas e muitas vezes, o povo tem se dobrado diante de Deus, mas não com um coração sincero, verdadeiro, íntegro, mas apenas por causa da necessidade. Assim tem sido, com coronavírus ou sem coronavírus. Todas as vezes que as coisas apertam para o nosso lado, todas as vezes que as coisas apertam para a igreja, todas as vezes que as coisas ficam difíceis na vida, sejam elas na sua vida individual ou na vida da igreja num todo. Aí sim, aí tem que fazer campanha de oração. Aí tem que se fazer movimentos de oração. Aí sim, tem que se fazer jejum. Só que saiba de uma coisa: Deus conhece o interior do teu coração. E Ele diz que o teu amor, versículo 4, Ele diz: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá. Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Que Deus tenha misericórdia de nós e que todo esse movimento não passe, mas que verdadeiramente aprendamos a orar pela nossa nação, a orar pelas nossas autoridades, a orar pela igreja, e que a igreja, de uma vez por todas, aprenda que ela não é um clube social, que o ajuntamento não é apenas para que você se divirta socialmente falando, mas é lugar de adoração, é lugar onde se demonstra temor, é lugar onde você
se coloca diante de Deus, reconhecendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Senhor e Salvador, e que se não fosse Ele, estávamos todos perdidos. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que tenhamos um coração sincero, que venhamos a destruir os altos, que venhamos a destruir os postes ídolos, que venhamos a tirar do meio da igreja os deuses da mídia, mas principalmente os deuses que ocupam o coração do homem, como o seu próprio ego. Tema o Senhor, ande nos seus caminhos e ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o que Deus quer é misericórdia, não sacrifício. Ele quer que haja conhecimento dele, muito mais do que holocaustos. Que experimentemos neste tempo um bálsamo do Senhor nas nossas vidas. Mas que mesmo depois que passe o coronavírus, ou qualquer outro problema que venha a existir, que a nossa fé continue firme no Senhor. E que nós não venhamos a nos esquecer. Igreja é corpo de Cristo e não um clube social. Oremos. Pai amado, tenha misericórdia de nós. Clamamos a Ti, ó Deus, pela nossa nação, pelo mundo. Clamamos a Ti, ó Deus, pelo nosso município, pelas autoridades. Clamamos a Ti, Senhor, pelos profissionais de saúde. Clamamos a Ti pela nossa economia. Clamamos a Ti pela igreja. E que verdadeiramente haja no coração do Teu povo, ó Deus, contrição. Que verdadeiramente haja no coração do Teu povo arrependimento. E que não seja, ó Deus, um despertar apenas por causa da enfermidade ou apenas por causa da situação em que vivemos. Mas que tenhamos corações sinceros e verdadeiros na Tua presença. O que te farei, ó igreja? O que te farei, ó igreja? Esta é a palavra do Senhor para nós. E nós trememos diante disso, já que o nosso amor também passa como a nuvem da manhã, já que o nosso amor também passa como a brisa da manhã. Que verdadeiramente tenhamos corações sinceros e verdadeiros, e que isso seja transformado em vida de santidade, para que através do testemunho da igreja, através de uma vida santa, piedosa, as pessoas possam vir para Deus, não por causa do coronavírus ou por qualquer outra enfermidade que venha assolar a terra, mas que as pessoas possam buscar Deus por causa de um testemunho vivo da sua igreja, demonstrando o seu grande amor, entregando o seu filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Que sejamos instrumentos de Deus, das mãos do Senhor, para verdadeiramente anunciar a salvação em Cristo Jesus. E que despertamos para isso. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus clamamos. E pedimos que Tu venha nos abençoar, Pai. Amém e amém. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar mais uma vez a esse Deus e que o nosso Deus possa estar nos renovando enquanto nós estamos nos nossos lares e que Ele possa nos abençoar. Amém? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Diga mais uma vez, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Diga porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, Senhor Jesus, necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Como é bom sermos alimentados pela palavra do Senhor. Fico a pensar nas palavras do salmista, no Salmo 19, verso 8, que diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Eu quero incentivar você, meu irmão, a continuar buscando, a continuar orando, a continuar intercedendo, reunindo a sua família para o culto doméstico, a participar no nosso movimento de oração. Continue se juntando a nós. Cremos que o Senhor está agindo, cremos que o Senhor está realizando maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a você, a sua companhia nesta noite. Quero agradecer por essa oportunidade de juntos podermos adorar e bendizer o nome do Senhor. Vamos orar e vamos assim pedir ao Senhor que Ele derrame e continue a derramar a sua graça sobre nós. Feche seus olhos, levante as suas mãos e vamos orar ao Senhor. Recebe, Senhor, a nossa gratidão pelo alimento que recebemos nesta noite, pela Tua palavra, e permita, Senhor, que ela encontre espaço, que ela encontre guarida em nossos corações, que ela possa frutificar, que o Teu nome possa ser honrado e glorificado através do nosso viver. Derrama sobre nós a Tua graça, aviva a nossa fé, aviva a Tua igreja, Senhor, aviva a Tua igreja em Campo Redondo, aviva a Tua igreja, Senhor, nesta nação, aviva a Tua igreja, Senhor, em todas as nações. Sopra sobre nós o vento do avivamento.
ouve assim a nossa oração e concede a cada um, ó Deus, uma noite tranquila, um sono abençoado, que a bênção do Senhor esteja sobre o teu povo. É a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor bendito do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o Israel do Senhor espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Se o Senhor permitir, no próximo domingo, às 9 horas, nós temos um encontro marcado. Se Ele permitir, no próximo domingo, temos um encontro marcado também às 19 horas e 30 minutos neste canal. Eu espero por você. Grande abraço. Shalom Adonai. Você já instalou o nosso aplicativo? Não? É muito fácil. Você pode utilizar o QR Code que está na sua tela de acordo com o seu celular, iPhone ou Android. Basta apontar a câmera do seu aparelho para o código e baixar o aplicativo. Caso prefira, você poderá acessar a loja de aplicativos do seu celular e pesquisar pelo nome do nosso aplicativo, UIECB. Depois, clique em Instalar e aguarde. Após finalizar a instalação, clique em Abrir. Agora, você precisa se cadastrar em nossa plataforma. Na parte inferior do seu aplicativo, clique em Cadastrar-se. Preencha com os seus dados, nome completo, celular, e-mail e crie uma senha. Agora você precisa selecionar a igreja. Clique no campo Qual a igreja frequenta? E pesquise por Campo Redondo. Depois, clique em Igreja Evangélica Congregacional de Campo Redondo. Marque a caixa Li e aceite os termos de uso. Depois, clique em Confirmar. Pronto! Seu cadastro foi criado com sucesso. Clique em OK. Acesse o seu e-mail, o mesmo que você utilizou para se cadastrar. Você receberá uma mensagem para ativar o seu cadastro. Abra o e-mail e clique no botão Clique aqui para confirmar. Pronto, seu cadastro foi finalizado. Volte ao aplicativo, entre com os dados cadastrados, seu e-mail e sua senha e depois clique em Entrar. Prontinho! Agora você já tem acesso ao nosso aplicativo. Navegue e use à vontade. Fique informado de tudo o que acontece em nossa igreja.